É com muita alegria que novamente estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Agradeço a Deus por este momento e também por você, onde quer que você esteja. Saiba que você, mesmo eu não sabendo quem é você, mas o Espírito Santo sabe, estamos orando por você. A equipe do Hora Tranquila tem os seus momentos de oração por cada amigo, cada irmão que nos acompanha nos estudos, pedindo que o Espírito Santo ilumine e trabalhe em cada mente, em cada coração. Orem também pelo Ministério Hora Tranquila. Estamos juntos, querendo conhecer mais a vontade de Deus para conosco e também prontos a obedecer e fazer a vontade de Deus em nossa vida. Inscreva-se no canal Hora Tranquila se você ainda não se inscreveu. Dê aí um clique no inscrever-se e também pode dar um clique no joinha, aquele dedo positivo. Compartilhe com outras pessoas e também clique no sininho para você já saber quando o estudo está postado para você ouvir, tá bom? Juntos, vamos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo, examinando as Escrituras para podermos conhecer nela a vida eterna através de Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, obrigado por tudo que tens feito por nós até este momento. Obrigado por mais este momento que vamos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente em nossa vida, nos iluminando, nos ajudando, nos fortalecendo. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos firmes em Tua Palavra. Que nós não venhamos a desistir de estudar e de ouvir a Tua Palavra, mas que possamos perseverar e que possamos em breve estar contigo nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje então chegando ao final da semana de estudo, estudamos o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e nós vimos aqui que a questão em debate era a circuncisão dos gentios, que os judaizantes queriam que eles fossem circuncidados e Pedro se levantou, Pedro estava em defesa dos gentios, que não era necessário circuncidar-se, porque os próprios judeus, os pais da fé, que desde Abraão e também eles próprios apóstolos não conseguiam cumprir certos requisitos. Como é que eles iriam agora impor esse jugo em cima dos gentios? E aí o concílio, a reunião, os que estavam presentes, instruídos pelo Espírito Santo, está aqui no capítulo 15, eles tomaram a decisão então de não impor a circuncisão aos gentios, apenas que se abstivessem de certas práticas imorais, na questão do sexo e também de carne sacrificada a ídolos, que eles não deveriam se contaminar com ídolos e tampouco comer carnes com sangue, porque a palavra de Deus diz que nós não deveremos comer certos alimentos e deveremos evitar. Então, quando essa carta chegou lá, como nós dissemos ontem, chegou lá em Antioquia, da Síria, essa carta foi lida, os irmãos ficaram muito felizes por causa da mensagem encorajadora que eles haviam recebido. A circuncisão não era mais exigida dos gentios que se convertiam e eles também não impuseram nenhuma objeção às exigências da carta. Eles aceitaram de bom grado aquilo que os apóstolos haviam recomendado. Então, a primeira discordância mais grave que nós encontramos na igreja primitiva foi, portanto, resolvida, pelo menos aqui, teoricamente falando, né? Essa foi a questão mais grave até este momento da igreja, mas foi resolvido. E, graças a Deus, ali já haviam chegado a um consenso. Então, no final deste concílio, o evangelho de Paulo ele foi plenamente reconhecido pelos líderes da igreja lá em Jerusalém, que estenderam a Paulo e a Barnabé a mão direita como sinal de comunhão, como sinal de aceitação e como sinal de confiança. Nós lemos aqui em Gálatas capítulo 2 e no verso 9, olha o que nos diz o apóstolo Paulo. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios
e eles para a circuncisão. Então, ali ficou decidido. Paulo e Barnabé iriam para os gentios e os apóstolos ficaram ali com os judeus, que eram os da circuncisão. Então, aqueles cristãos judeus que continuavam a viver pela lei judaica ainda consideravam muito problemático ter comunhão com os gentios que, para todos os efeitos, permaneciam ritualmente impuros. Continuou ainda havendo essa rejeição dos gentios por parte de muitos judeus cristãos. Então, em Gálatas capítulo 2, no versos 11 a 14, nós lemos já essa semana, fala ali quando Pedro estava com os gentios comendo e reunindo com eles. Aí quando chegaram alguns de Jerusalém, ele procurou disfarçar, que não estava ali e tal. E então havia ainda essa rejeição dos judeus para com os gentios. Agora, é bom nós lembrarmos que até mesmo os discípulos, eles não estavam totalmente preparados para aceitar de boa vontade a decisão do concílio. Os próprios discípulos não estavam preparados, mas foi decidido e os gentios não precisaram então de circuncidar. Agora, eu gostaria de perguntar aos nossos amigos e irmãos, como nós poderemos entender o fato de que pertencer à igreja não garante a salvação? Como é que nós podemos entender isso? Pertencer à igreja não garante salvação. É o que eu já disse essa semana, amigos e irmãos. A salvação, ela não é por nós sermos membros da igreja ou sermos batizados na igreja. A salvação, ela é através do nosso relacionamento com Jesus. Se nós estamos vivendo dia a dia com Jesus, estudando a Bíblia, orando, ouvindo a sua voz falando ao nosso coração, nós evitando fazer coisas contrárias àquelas que estão escritas na palavra de Deus, isso é que nos garante a salvação, é o sacrifício de Jesus por nós. É por isso que nós sempre deveremos orar e pedir perdão por pecados que nós cometemos. Deveremos citar o erro que nós cometemos, não é todos os pecados, não. Deus, eu cometi isso, eu fiz isso, me perdoe. Deus perdoa. Então, sermos membros da igreja não garante salvação. Assim como o judeu pensava que ser circuncidado garantia a salvação, eles estavam enganados. Então, o povo de Israel, muitos, claro, foram salvos, morreram salvos, e muitos perdidos. Por quê? Porque não tinham um relacionamento com Deus, não viviam o que Deus queria que vivesse. E hoje também muitos na igreja estão na igreja, mas poderão não estar salvos porque não têm um relacionamento com Jesus. Se nós estarmos na igreja não garante a salvação, então qual é a vantagem que nós temos de fazer parte da igreja? Qual é a vantagem? A palavra de Deus nos diz, amigos e irmãos, nós deveremos ser frio ou quente, não deveremos ser mornos, meio termo, um pé na igreja, outro pé lá fora. Não, deveremos ser cristãos autênticos ou deixarmos de vez. Por quê? Porque se nós queremos ser meio termo, nem cristão e nem mundano, nós não vamos aproveitar nenhum dos dois. Mas se você está na igreja, se sente uma pessoa ainda morna, mas você tem desejo de estar ali, é porque o Espírito Santo ainda está trabalhando na sua mente, no seu coração. Não desista, renda-se, entregue-se completamente a Deus. Deixe o Espírito Santo atuar em sua vida e te usar. Por quê? Porque aí sim você será um cristão autêntico, verdadeiro, quente, como diz aqui o Apocalipse, Porque não és frio nem quente. És morno, vomitar-te-ei da minha boca, mas que possamos ser cristãos autênticos e que possamos ser testemunhas do nosso Senhor Jesus, onde quer que nós estivermos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, um feliz sábado, um bom domingo, e retornaremos no domingo com o estudo de número 9 no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos na semana que vem então estar estudando Atos capítulo 16, capítulo 17 e o capítulo 18. E nós vamos começar a ver então a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Tenham todos então a graça e a paz do Senhor Jesus em cada um, e que nós não nos esqueçamos de que nós deveremos examinar as Escrituras cada dia
para que nós possamos ter comunhão com Jesus. Lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.